Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, com o objetivo de fazer o nosso estudo bíblico neotestamentário. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a pregação de Paulo diante dos judeus, quando ele chegou na igreja de Antioquia. E então nós vamos, como habitualmente fazemos, ler o texto evangélico. Como é uma sessão um pouco longa, nós vamos fazendo a leitura, parando, comentando e tecendo os nossos comentários. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 13, versículos 16 até 43. Pregação de Paulo diante dos judeus. Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Até aqui a gente já tem um grande ensinamento. Saulo de Tarso estava perante um plenário de doutores da lei na igreja de Antioquia. Como nós vimos no vídeo anterior, após a preleção natural, naquele dia de sábado, foi franqueada a palavra, e ele então foi até a tribuna e começou a falar. Era comum que Saulo de Tarso, e aqui é o seu primeiro trabalho como Paulo de Tarso prelecionador em relação ao Evangelho de Jesus, era comum que ele primeiro exaltasse a lei de Moisés para poder ser bem aceito, captar a atenção dos circunstantes e fazer uma contextualização adequada de que Jesus não vinha destruir a lei, mas sim dar de cumprimento. Então ele, em geral, chamava a atenção, trazia à tona essas raízes mosaicas, do povo eleito de Israel, e a seguir dava uma abordagem, fazia uma leitura conforme o Evangelho de Jesus para contemporizar e para que, de alguma sorte, ele pudesse dizer que a nova revelação, que Jesus não vinha trazer uma moral nova, mas fazia uma complementação com base no amor importante. Então aqui ele se dirige primeiramente ao povo eleito. Mais tarde, Paulo de Tarso vai ser conhecido como apóstolo dos gentios, mas aqui ele está falando para os fariseus de sua época, para os doutores da lei e, portanto, para aqueles que acreditavam nessa herança divina. E aí ele vai continuar. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá, e durante 40 anos aproximadamente cercou-os de cuidados no deserto. Então aqui ele está falando do Êxodo. Está dizendo que o povo de Israel, o povo eleito de Deus, ele foi colocado em exílio para o Egito, mas que Deus, em verdade, jamais abandonou. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança esta terra, a terra prometida, Jerusalém. É lógico que aqui há uma interpretação de uma linguagem simbólica sobre a terra prometida. Gamaliel, na obra Paulo e Estevão, numa conversa com Saulo, inclusive vai falar, que na opinião dele a terra prometida é o Evangelho, de onde mina leite e mel. Mas aqui ele está falando que haveria uma terra prometida e que depois dessas andanças da persistência na fé, o povo eleito encontraria esse lugar. Isso durante cerca de 450 anos. Depois concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir pediram um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, quem tudo fará à minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Então aqui ele começa a falar do Evangelho do Cristo. Veja que ele é como se ele buscasse a árvore genealógica, a tradição judaica, para mostrar que Jesus veio desse berço, junto com o povo eleito de Israel.
e que aquele Salvador, aquele arbusto verde que iria surgir no solo da ingratidão, como na profecia de Isaías, ele estava narrando a vinda do Cristo. O Cristo, portanto, é o Messias prometido e é o Salvador nessa linda preleção que Paulo faz. Antes da sua entrada, João, e aqui se referindo a João Batista, o precursor do Cristo, proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar a sua carreira, ele dizia: quem suspeitais que eu seja, não o sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele de quem não sou digno de desatar a sandália. E aqui a gente tem uma parte bem interessante do discurso, que Paulo de Tarso chama a atenção que o batismo não era necessariamente uma tradição exterior, aparente, mas que era algo simbólico, mostrando o arrependimento dos pecadores e agora a renovação dos votos e do compromisso de fazer essa comunhão com Deus. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presentes que temeis a Deus. Então aqui ele está falando para todo o público, doutores da lei, judeus e aqueles simpatizantes. A vós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram, sem o saber, as palavras dos profetas, que a cada sábado são lidas. E aqui ele está falando da parte ruim do cumprimento da palavra dos profetas, né? Cobrirão o seu corpo de lacerações, e ele parecerá um homem vergado ao peso da cólera de Deus. Mas é porque ele carregará os pecados do mundo, como na profecia de Isaías. Então, as vergastadas, as bastonadas que o Cristo tomou, o apedrejamento, a crucificação, são essas mazelas morais da humanidade que ele absorveu para salvar o pecado do mundo, qual Cordeiro de Deus, imolando-se ele mesmo. Sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo, o túmulo que foi doado por José de Arimateia, porque ele não tinha nenhum lugar onde cair morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E aqui Paulo está falando das aparições do Cristo. O Cristo apareceu a Maria de Madalena quando ela chega na região do seu sepulcro, vê a pedra afastada. Depois ele aparece por 2 vezes na Casa do Caminho para os apóstolos. Eles estavam fazendo a reunião, uma reunião que eles costumavam fazer, né, para a leitura evangélica e para falar dos ensinamentos do Cristo. Portas fechadas, janelas fechadas, o Cristo aparece. E aparece também, que é datado no Evangelho pela 3ª vez, no Mar da Galileia, né, no Mar do Tiberíades, quando Pedro está lá distraído pescando com os seus discípulos, e o Cristo lhe aparece à beira-mar, organizando com brasa e chamando ele para comer os peixes que havia pescado. Pedro, tu me amas? Né? Então, aqui Paulo está fazendo uma recapitulação e o mais importante, ele está unindo os fatos, unindo a primeira revelação com a segunda. Quanto a nós, anunciamo-vos a boa nova. A promessa feita a nossos pais também está escrita nos Salmos. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. E o que tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar a corrupção, assim já o dissera. Eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso diz noutra passagem: não deixarás o teu santo experimentar a corrupção. Ora, tendo a seu tempo servido aos desígnios de Deus, Davi morreu, e foi reunir-se a seus pais, e experimentou a corrupção.
Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Então, aqui a gente está falando de alguém que não era simplesmente um profeta. O Cristo não experimentou a corrupção porque espírito puro, psiquismo crístico, já tinha passado por todos os processos da vida material e suplantado. O Cristo, na figura do Jesus humano, representava o ápice, a figura do homem integral, aquilo que a humanidade um dia vai se tornar. Portanto, não se corrompeu porque não era falível. Já tinha alcançado a perfeição relativa que é dada à criatura alcançar. Ficai sabendo, pois, meus irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados. Então aqui a gente está... Paulo está falando da superioridade moral do Cristo e que ele realmente é o Messias porque era incorruptível. Com efeito, de todas as coisas das quais não pudestes obter a justificação pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não vos sobrevenha o que está dito no livro dos profetas. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaríeis se alguém vô-la narrasse. Então aqui está falando dos grandes milagres que a mensagem divina ainda iria fazer, germinando e frutificando no coração das criaturas. Essa mensagem morredora e para sempre, né, eterna. À saída, convidaram-nos a falar novamente sobre essas coisas no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé, e estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que perseverassem na graça de Deus. Então o discurso teve tanta penetração naquele público que foi capaz de comover, inclusive, muitos dos judeus e dos circunstantes aos ensinamentos do Cristo. Tinha que ser Paulo de Tarso. É isso, meus amigos. Paulo é uma figura que, quando a gente está desanimado, a gente tem que ler algo sobre a vida dele, porque a gente recobra a fé e o ânimo. Ele tinha uma coragem maravilhosa. Então é isso. Até a próxima, se Jesus permitir.